Nós vamos começar com a história, o fato histórico, né, complementando aí o que o pastor falou. Vamos lá, Sardes, a igreja de Sardes. Igreja que tinha fama de viva, mas era morta. Glória a Deus. Bom, Sardes, a cidade inviolável, expugnável, assim, aquela forte, aquela igreja que, olha, aqui ninguém entra, ninguém me derruba. Inviolável aos homens, mas moribunda para Deus. A cidade de Sardes, ela ficava a 80 quilômetros de Esmirna e a 17 quilômetros de Tiatira. Ela ficava incrustada num monte, já vou dizer para vocês aqui, irmãos. E ela tinha uma característica toda peculiar. Por que ela se considerava? Ela tinha autoconfiança. Prestem atenção, irmãos, na questão dos detalhes da cidade, porque infelizmente, como nós veremos mais para frente, as características da história e a característica da cidade serão incorporadas à própria igreja. Prestem atenção. Então, esta cidade, significado, existem vários significados, né, que eu ouvi, o pastor depois pode me corrigir. Questão intocável, majestosa, forte, etc e tal, porque ele estava em cima do monte, estava lá e só tinha um único acesso. Os outros lados, os três lados restantes eram muito íngremes, o que dificultava a ação dos inimigos. Por isso, Sardes nunca foi vencida em embates diretos. Embates diretos ninguém jamais ganhou de Sardes. Entretanto, nós veremos mais para frente como que ela foi derrubada. E é interessante os detalhes. Eu peço que os irmãos prestem atenção nos detalhes da história e da cidade propriamente dita, amém? Amém. Vamos ver aqui? Apocalipse, ao mesmo tempo, tem os slides aqui, tá bom, meus irmãos? Tem alguns versículos que eu não vou ler, mas a Bárbara vai projetar e aí depois começa a ler, tá bom, Bárbara? E aí ela vai ler para vocês, é um complemento. Apocalipse 3, 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas ou íntegras aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Bom, a história de Sardes, conhecida como aquela cidade forte, toda a 80 quilômetros da cidade de Esmirna e a 17 quilômetros de Tiatira. O nome do rio estava junto ao rio Pactolus.
e que era ligado ao mar Egeu e à Anatólia. Então isso favorecia que a cidade fosse uma cidade poderosíssima em questão de dinheiro. Tinha muita influência, muitos mercadores e tudo, porque era uma ligação, era um canal de escoamento. E Sardes também era conhecida, né, famosa pelas suas areias cheias de ouro. Cheias de ouro. A fama, né, contam que a primeira cunhagem de moedas, né, foram feitas moedas primeiro lá em Sardes. Tamanha a sua riqueza. Existiam muitas fábricas de joias que trabalhavam com ouro e etc e tal. Muito rica, uma cidade muito rica. Bom, era também conhecida como o famoso reino da Lídia. Existiam vastos pomares bem frutíferos. Imagine uma cidade bem frutífera, muitas frutas, muitas coisas, etc e tal. Rica, abundantemente rica. Por isso ela se tornou uma cidade muito rica e poderosa. Já foi dito, né? Dados históricos. Creso, um governador lá da cidade que ficou tão famosa por quê? Por causa da sua imensa riqueza. Aí criou-se aquele dito popular: hoje você está rico como Creso, hein? Rico como Creso. Foi uma personalidade da idade, da história. Bom, no Cume do Monte, já falei isso aqui. Bom, por ela ser impenetrável, cresceu-se a autoconfiança. Sabe, autoconfiança? Não, aqui ninguém entra, aqui ninguém derruba, aqui ninguém domina. Presta atenção nesse detalhe da história. Aqui ninguém domina, aqui ninguém. E isso, essa autoconfiança extrema, fez com que em 546 a.C., Ciro dominasse esta cidade. Mas como que ele dominou essa cidade? Prestem atenção nesse detalhe. Existia um soldado junto ao muro da cidade, e ele, por um descuido, talvez uma sonolência, né? Descuido, um relaxamento, por um descuido, deixou seu capacete cair fora das muralhas da cidade. E um soldado persa viu quando este soldado desceu da sua muralha por um lugar secreto e estratégico, saiu fora da cidade e foi lá pegar o seu capacete. Olha a sonolência que dá, hein? E aí vocês já podem começar a transportar para o lado espiritual. Não durma, espiritualmente falando, né? E agora também, principalmente. E aí esse soldado persa viu quando o soldado apanhou seu capacete e ingressou novamente sem abrir as portas da cidade, os portões da cidade. Ou seja, o soldado passou, e o lugar pelo qual este soldado passou era uma brecha. Então aquela cidade que se julgava, ela se julgava forte, poderosa, ninguém me derruba, aqui ninguém entra, aqui ninguém domina, eu sou invencível, foi a cidade que por um descuido, um momento de sonolência, um momento de brecha, um soldado entrou por esta brecha quando todos os moradores estavam dormindo, quando todos estavam repousando, todos ali tranquilos, autoconfiantes, e aí este soldado ingressou por esta brecha e abriu os portões, dando acesso a todo o exército de Ciro. E aí a cidade de Sardes foi dominada por Ciro. Logo depois, em 300
em 300... Deixa eu ver a data correta, para quem está anotando. Alexandre o Grande também dominou essa cidade, foi em 334, também dominou. Só que mais tarde, depois de tudo isso de Ciro, o Alexandre o Grande e tudo, veio um grande terremoto, destruiu totalmente a cidade, totalmente. Mas aí os romanos vieram e reconstruíram a cidade. Qual foi o nome do imperador à época de Roma que reconstruiu essa cidade? Foi Tibério. Lembra do Mar da Galileia? Que a gente já estudou aqui nas aulas? Também conhecido como Mar de Tiberíades. Foi esse cara ali, esse império, esse imperador. Ele veio, reconstruiu esta cidade, só que com esta reconstrução, ele trouxe também vários costumes pervertidos ao nosso ponto de vista, ao ponto de vista da igreja. Trouxe vários costumes, e estes costumes trazidos por Tibério, por meio dessa reconstrução, o que fez acontecer? O que aconteceu? A igreja que lá estava começou a aderir estes costumes. Quais eram esses costumes? Licenciosidade total. Pode fazer tudo. Posso fazer tudo. Tudo pode, né? Aí a pessoa faz uma leitura com sua própria interpretação de 1 Coríntios 6, 10, né, Carlos? 6, 12. Tudo me é lícito. 6, 10? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas não vou deixar-me dominar por estas coisas. Aí faz uma interpretação todinha para si, mas não sabe o contexto do porquê que Paulo escreveu isso daí. Porque justamente as pessoas de Corinto, só abrindo um parênteses rapidinho, as pessoas de Corinto, da igreja de Corinto, estavam fazendo tudo a seu bel prazer. E Paulo vem e entra com um corretivo. Ei, peraí, não é assim não. Tudo é lícito, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, tem muitas coisas para o cristão que não convém fazer. Não convém. E aí Paulo entra com esse remédio. Fecha parênteses. Vamos lá. Essa licenciosidade, o que entrou? Entrou a devassidão, promiscuidade, um monte de coisa, relativos, né? Pelo que eu vi aqui, que eu estudei, pela área sexual. Lascívia é o desejo descontrolado da sexualidade. E aí, irmãos, por conta desses costumes mundanos, a igreja que estava lá em Sardes, nessa cidade chamada Sardes, e aí ela ganha o nome de Sardes, esta igreja, o que acontece? Ao invés de ela influenciar, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sendo influenciada. Eu falo uma coisa para vocês aqui. Não seja influenciado pelos costumes do mundo. A igreja do Senhor Jesus não pode ser influenciada pelos costumes do mundo. Pelo contrário, a igreja do Senhor Jesus precisa influenciar onde ela estiver. Amém? Amém. A igreja nunca pode ser influenciada pelos costumes do mundo. Ela precisa ser influenciada aonde ela estiver, não apenas aqui na igreja. Eu lembro quando eu comecei a ir lá pregar em 2007 lá, eu sempre falava uma coisa: aqui na igreja presume-se que todos são cristãos, está tudo bonitinho, tudo certo. Agora, a sua vida aqui tem que ser a mesma lá fora. Amém. Lá fora. Porque aqui, né, o pastor da Lâmina está aqui, você vai, né, se comportar direitinho. Mas lá fora, quando o pastor não está olhando, quando ninguém está olhando, mas a introdução do Apocalipse aqui que o pastor Darlan deu, eu sou aquele que morreu, mas restou e permanece vivo até agora. Aquele que tem
olhos como chamas de fogo. Ele vê tudo. Não adianta esconder. Não adianta esconder de homens, não adianta se esconder de pastor, de presbítero, de diácono, de profeta, de profetisa, de mestre, de evangelista. Não adianta esconder. Ele vê tudo. Vê a sua roupa, a sua vestimenta, vê também o seu coração. Porque o argumento de muitas pessoas, não importa a roupa que eu visto. Deus vê o meu coração. Realmente, Ele vê o teu coração, mas também vê tudo. Vê a tua roupa também. Porque, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, uma vez influenciada pelos costumes mundanos, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a colocar roupas do mundo dentro da igreja. É a licenciosidade. Roupas muito apertadas, roupas que marcam o formato do corpo. Isso não é bom, isso não convém para o cristão. Tanto homem como mulher também. Porque não é só mulher não que sabe ser sensual. Homem também sabe. Dependendo de roupa. Existem cantores aí, não vou dizer nome, claro, por uma questão de ética, que vão só em cima do palco, eu não sei como eles colocaram aquela calça. Acho que não sei, se é a vácuo, não sei como foi. 2 aí já sei, você já sabe, por favor, não fale o nome. Meu Deus, por que isso? Tá sendo influenciado pelos costumes do mundo. Já não virou mais né? Não tem como dizer essa palavra. Não é um lugar que se reúnem por meio de pagamento de ingressos para adorar a Deus. Virou um show mesmo, virou um comércio. Influência do mundo que a igreja está incorporando a ela, porque ela não está conseguindo influenciar, mas ela está sendo influenciada. Irmãos, eu estou falando aqui da época de cerca de 1520. Descobrimento do Brasil foi quando? 1500. Cerca de 20 anos depois do descobrimento do Brasil, Apocalipse está retratando esse panorama. Nada a ver, né, com os de hoje, né? Não acontece nada hoje em dia, né? Igual isso aqui não, né? Isso revela, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela é ultra ativa. Ela foi escrita há 2000 anos atrás, mas a sua eficácia, seu vencimento, não tem. Ela não vence. Ela não é contemporânea. Não, ela é eterna. Ela é eterna. Ela fala conosco nos dias de hoje. Bem? Vamos lá. Depois, no século I, ela foi convertida totalmente ao cristianismo. Totalmente, no século I. Só que em 1902 veio um mongol chamado Tamerlã. Aí destruiu totalmente a cidade. Já nessa era aqui, 1902. E aí o que sobrou? Sobrou uma pequena aldeiazinha chamada Sarte, não Sardes, Sarte, que até hoje existe, que é um vilarejo aonde? Na Turquia. Sardes ficava ali, na Turquia. Vocês veem ali, Turquia, Capadócia, ali existe o nome dessas cidades. Bom, vamos ver aqui. Bom, fizeram escavações, né? Faculdade de Princeton, pelo professor Batley, né? Desculpa, eu sei falar em japonês, não sei, mas inglês não me foge. O professor Batley, ele fez escavações e encontrou Acrópole, encontrou um monte de ruínas, tudo, e encontrou uma sinagoga de 18 metros de largura, né? Por 83 metros de comprimento. É grande o negócio, hein? Já pensou em ter uma igreja assim? 18 metros de largura por 83 de comprimento? É grande, hein? Aí encontrou isso daí. Mas também encontrou o quê? Encontrou um templo dedicado à deusa Ártemis, mais conhecida como a deusa Cibele, que lá naquela época tinha a fama, sabe do quê? De ressuscitar mortos.
E o que Jesus fala no primeiro versículo? Eis que vocês têm fama de vivos, mas na verdade vocês estão o quê? Mortos. Veja que o mundo, os deuses com D minúsculo deste mundo, o que acontece? Eles prometem um monte de coisas, inclusive ressuscitar. Mas o único que tem poder, todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra, é o Senhor Jesus. Aleluia. Mais ninguém. Ele faz morrer, ele faz ressuscitar, ele dá vida, ele tira a vida, só ele, no final. Aleluia. Por mais que se tenha a fama, não sei o que, essas crendices populares, não, só Jesus é o Todo-Poderoso, mais ninguém. Amém. Ele é o meu suficiente Salvador, não preciso de mais nada, só Ele, ponto final. Amém? Amém. Vamos lá, Apocalipse 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus. O que significa? De acordo com o contexto aqui, irmãos, significa a plenitude do Espírito Santo. Temos como referência lá Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Está aí na tela? Pode ler? Espírito de sabedoria, Espírito do próprio Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho. Não? Amém. Espírito de conselho, mas fiquem com a questão: plenitude do Espírito Santo de Deus. E vocês vão saber por que é importante ter a plenitude, ou pelo menos batalhar, galgar os degraus, para que a igreja do Senhor Jesus tenha a plenitude da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Bom, e as 7 estrelas, Deus dos 7 Espíritos e as 7 estrelas, os líderes da igreja, aqueles que o Senhor tem na mão, os líderes da igreja. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, é muito comum. A igreja de lá de Sardes era uma igreja muito proeminente. Ela era lançada na sociedade, muito conhecida na sociedade, extremamente conhecida na sociedade. Só que existia uma coisa: muita solenidade dentro dessa igreja. Talvez, por solenidade, a gente entenda a questão de muitos políticos visitando, muito contato direto com os governantes daquela época, sabe? Muita solenidade. Olha, vamos fazer uma comemoração para A, B ou C e tudo. Não que isso não possa, irmão, não estou dizendo isso, mas a extrema solenidade que ali havia e o formalismo exacerbado estava fazendo o quê? Estava fazendo com que a igreja ficasse sonolenta e, em alguns casos, morta, espiritualmente falando. Muito formalismo. Olha, se não fizer desse jeito, Deus não está no meio. Não, porque a pessoa piscou 3 vezes quando começou a falar, então Deus não está nesse meio. Formas. Não, tem que ter assim, a liturgia tem que ter 3 hinos no começo, a palavra de 15 minutos, mais 3 hinos e um amém, todo mundo vai embora para casa. Senão Deus não está presente, senão não é legal. Não tem isso não, irmãos. Onde o Espírito Santo de Deus habita, há liberdade. Aleluia. Amém. Onde há liberdade. Se você se programou para pregar e não pregou hoje, amém. O Espírito Santo está no controle de tudo. Amém. Se você se programou para cantar 10, 15 hinos, se não cantou 1, 3, 20, não importa. O Espírito Santo está no comando de tudo. Amém. Se Aleluia. glorificar a Deus. Amém. Se as coisas não dão certo para você, ou enfim, não importa. O Espírito Santo está no controle de tudo. Todas as coisas. Vamos lá, versículo. Então, há muita forma, era muita propaganda. Era muita propaganda, sabe? Eu penso assim, era um culto repleto de gente, chapado de gente. Então tinha muito movimento, muitos eventos. O calendário era lotado dessa igreja. O calendário era recheado, eventos, tudo, multidões.
E há alguns que falam que o número de multidões é o termômetro, né? Se o negócio é bom ou não. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus, aquele Jesus não histórico crucificado, mas Jesus Cristo ressurreto, aquele que tem olhos de chama de fogo, os cabelos brancos como a neve, ele olha para esta igreja e fala: você tem apenas a fama, você é famosa no mundo, você é famosa na cidade, você é famosa no estado, você é famosa no Brasil, mas você, na verdade, os olhos de Deus, que olha tudo até o profundo, capaz de separar juntas e medulas, ele olha e fala: na verdade você é morta, de fato você é morta. Aí eu lembro da passagem que Jesus fala assim para os fariseus: vocês são verdadeiros sepulcros caiados. É bonito por fora, muito bonito, mas por dentro é morte, é coisa podre. Aí eu entro também numa questão daquelas pessoas que ficam adulando o templo, a construção, assim como Jesus também combateu isso. Olha, Senhor, veja estas pedras maravilhosas, olha, foi esculpido, olha, tantos anos para fazer isso. O culto ao templo. E tem pessoas, infelizmente, que vão para a igreja porque o templo é bonitinho, porque o templo tem ar-condicionado, porque é bem localizado. Ai, mudou para uma quadra depois, já ficou longe para mim, eu não vou. Aí Jesus olha para esta vida e fala assim: realmente, você tem forma de viva, mas você é morta, é morto. Infelizmente, a igreja se deixou se influenciar, e o que aconteceu? O prazer em estar na igreja sumiu. Mas o prazer de estar fazendo atividades mundanas ficou em evidência. Irmãos, é muito perigoso quando nós temos dois planos no dia de culto. Olha, eu tenho dois planos, eu tenho duas opções, melhor dizendo. Olha, eu tenho a opção de ver a novela das 8, que é o último capítulo, e justamente caiu na quinta-feira, ou no domingo. E eu tenho a opção de ir para a igreja, que é dia de culto. Ah, não, eu vou ficar com a novela. Ah, eu vou ficar com o futebol. Não que ver futebol é pecado. Começa a ser pecado quando você escolhe o futebol, a novela, o cinema, os seus prazeres, a sua alegria, em detrimento de estar na casa do Senhor. Aí o bicho pega. Aí você está tendo maior prazer em estar lá fora do que estar aqui num dia de culto. Seu prazer, a sua alegria, cuidado. Isto é hora, irmãos, em nome de Jesus, para que você faça um autoexame e questione. É sério o negócio. E você questione a sua própria salvação. Porque se você está tendo alegria mais no mundo do que na igreja, excetuando questão de trabalho, etc e tal, amém, né, doenças, etc e tal, mas, eu estou livre, mas eu prefiro ir para a praia, eu prefiro ir para o cinema, eu prefiro ir para o Subway, estou falando de Jabá, o McDonald's e tal, o Burger King, o balneário, está muito gostoso usar o ar-condicionado lá, aproveita. Olha, não, mas eu não vou para a igreja, eu vou para lá. Cuidado, o seu prazer está sendo transferido, se é que não já foi transferido totalmente para as coisas do mundo do que para as coisas da igreja. E isso sem tocar na questão atinente à cidade, da permissividade, da lascívia, das questões de cunho sexual. E aí, irmãos, eu falo outra coisa para vocês. Lembra quando o pastor disse aqui sobre Jezabel? Lembra? Quantos lembram? Sim, amém. Tinha uma profetisa chamada Jezabel que incentivava os irmãos, as irmãs, a quê? A lascívia, ao culto, à sensualidade, incentivava tudo isso daí. Só que na igreja de Sardes não tem essa mulher, não tem essa profetisa. Na igreja de Sardes não tem doutrina de demônios. Na igreja de Sardes não tem doutrina de homens. O que em Sardes tem? Sardes tem o quê? Um esfriamento espiritual.